Você chega na frente da taverna e abre a porta. Lá dentro, você é inundado pelo vapor quente, daquele cheiro de pessoas todas ajuntadas num lugar fechado. Você vê uma garçonete carregando numa bandeja várias canecas de bebida e alguns alimentos. Todas as mesas ocupadas por grupos de aventureiros, algumas mesas com os camaradas mal encarados e sozinhos. Em uma das mesas, uma dupla de bárbaros disputa queda de braço, enquanto outros companheiros estão lá incentivando. Quando de repente, você ouve um assovio bem alto e estridente. Todos param o que estão fazendo e voltam a atenção para um pequeno palco centralizado próximo do balcão da taverna. Você também olha na direção do assovio. Você vislumbra a figura de um bardo, afinando as cordas do seu alaúde e se preparando para tocar uma bela canção. Todos então começam a fazer silêncio. O bardo respira fundo e começa a cantar. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudada em mim. Quando eu tento. Boa tarde! Sejam todos bem-vindos ao nosso FanfaQuest da Guilda do Bardo Fanfarrão. É pra surdo ouvir, hein? Com presenças ilustríssimas. Aqui nós temos o Craig, que vai nos gravar. Temos o velho Sik, o famoso Papai Sik. Uma boa tarde para todos, crianças, como vão? Neste domingo maravilhoso. Também temos a digníssima presença daquele que é o dramaturgo, teatrólogo, historiador, Cássio mesmo. Olá, boa tarde, tudo bem? Não põe historiador porque não fala que eu sou historiador, senão pega mal pra mim, viu? Aí vão pensar que eu vendo miçanga na praia, eu fumo maconha. Não faz isso comigo. Você não faz nada disso, né? Não. Bom, também temos aqui a ilustríssima presença de Roberta. Oi! Tá muito baixo, mas tô aqui, para a sua defesa. A gente está lhe ouvindo, Roberta. Ai, que bom, agora sim. Vamos começar essa bagaça ou não? Bem, também temos aqui a digníssima presença de Neskins. Pode falar, Neskins. Boa tarde. E o jovem tem mais aqui que aprender a viver mesmo. E estamos aqui também. Não, pera aí. O nosso mais novo membro do Comitê Bárdico. Diga-se de passagem também, né? Neskins, o que você tem a falar sobre isso? Eu tenho a dizer que é uma honra e agora começa uma nova sessão de putaria da minha vida. É uma nova, quer dizer que já tiveram outras. Faltando isso. Também Garoto temos bom. a ilustríssima presença aqui da eterna Lady Massorte, Arieta, narradora intrépida de Shadowrun, Shirley! Boa tarde, tudo bom? Também nós temos aqui ele, que não precisa de apresentações, Precisa sim, esse funkeiro incubado. funkeiro incubado, ele que não gosta de mostrar a face, mas gosta de mostrar, enfim, John! Esse velho, quando vir pra São Paulo, vai apanhar tanto. Sobre o podcast de hoje, mano, pra mim o jovem quer acabar mesmo. Esse eu vou roubar o bordão do canal lá, esqueci o nome do cara. E também agora, participando do nosso FanfaQuest, ele,
desenvolvedor de sistemas internéticos, Mr. Magu. Boa tarde pra todo mundo aí, tamo pronto pra bagunça. E nesse momento vamos para as notícias. A Guilda do Bardo Fanfarrão, que é adepta do RPG Old School, RPG Educação, para entretenimento desse povo do cosmo, acaba de fazer duas importantes alianças. Uma com a Taverna Meia-Noite, onde administram os ilustríssimos Luke e Cindy. E também com o Lado Negro da Força. E para poder realizar uma pactuação mais adequada com eles, estamos fazendo a futura narrativa, um evento que vamos fazer entre esses servidores, o crossover de Lobisomem Mago versus a Pentex. Futuramente estaremos realizando esse crossover, vamos fazer as divulgações no Instagram da Guilda do Bardo Fanfarrão, o Facebook, no próprio servidor e no canal do YouTube. Fiquem atentos, galera! Bom, a pedido de nossos queridos novos aliados, o Lado Negro da Força, onde tem como administradores o Ed, o John, a Alessandra, o Malki Carioca, Muhand Muhammad, Senhorita Botticelli e Vento Impetuoso. É gente pra caralho, isso aí. É muita gente. O Lado Negro da Força, ela busca reunir fãs de Guerra nas Estrelas e diversos outros tipos de cenários para dar lugar a um seguro e confortável local para se jogar RPG, reunir pessoas para partidas, um bom e velho bate-papo e outras atividades de entretenimento e diversão. Pode-se tirar dúvidas, organizar jogos e papear à vontade. Eles também têm um projeto que já lançaram no Facebook, o link vai estar descrito aí abaixo, que é o Mundo Aberto de Storyteller, que atualmente só conta com a participação de jogadores fazendo ficha e personagens de vampiros. Futuramente terão outras criaturas sobrenaturais. E nesse momento nós vamos encerrando a nossa parte de divulgação, apenas dizendo que hoje já terá a divulgação do nosso cronograma para atividades de one-shots, aventuras e campanhas que estão por vir. Então fiquem ligados, galera, nas redes sociais da Guilda do Bardo Fanfarrão. Ó, gostei, hein? No assunto de hoje, por favor, fale no senhor redator, dramaturgo, Cássio mesmo. Bom, gente, inspirado por vários youtubers e páginas e uma página na internet, no Facebook, eu me inspirei e resolvi falar sobre um assunto que muitas vezes irrita as pessoas, que é o jovem. O jovem, seguindo a opinião de muita gente durante as nossas conversas, não é a pessoa de 11 a 18 anos, não é só isso. É um estado de espírito chato, né? É o mimizento, que pode ter até 30 anos. É o fanboy sem nenhuma coerência. E é isso que a gente vai discutir hoje. A primeira rodada de perguntas é: o que mais te irrita no jovem? Em que área ele se irrita? E sejam sucintos. É tanta coisa. Ai, cara. Um de cada vez, por favor.
Um de cada vez, por favor. Começamos com o pai de todos, o Papai Zico. Ô, cara, tem tanta coisa que incomoda essa juventude de hoje em dia, é muito mimizenta, cara. É tudo pra eles, se não seguir os padrões que estão. Se não seguir os padrões que estão na moda, cara, pra eles, sei lá, é o fim do mundo. Né? É cinema, é quadrinho, é jogo. O Fortnite é melhor. Que não sei o que, LOL é melhor. Não sei o que. Se você não joga nada dessas coisas, você tá por fora. Você é um excluído de tudo, né? Mas o que eu posso dizer sobre o jovem de hoje? Antigamente também, você zoava, né? Vamos supor aqui, eu, o Cássio e o Antônio, vinham sacaneando o outro, né? Seu velho. Seu trouxa, que não sei o que, você é babaca. Que não sei o que, seu broxa, que aquilo. Hoje em dia, se chamar... seu racista, seu homofóbico, que seu não quer, que não respeita, que é um mimimi do cacete. Hoje em dia, as brincadeiras de antigamente, se forem afetadas, usadas hoje em dia, já, sei lá, as pessoas já vêm de um jeito negativo, né? Então, mimimi, tudo se reclama, cinema, tudo as pessoas reclamam, também os jovens reclamam, nada é como antigamente você sentava e via um filme com gosto, né? As pessoas às vezes se preparam lá para poder fazer os filmes, ter as produções, aí quando vai ver, tudo reclama, nunca tem ponto positivo, é só esculacho, só escracho, que não sei o quê. Eu prefiro deixar para falar no final, cara. Eu tô muito sóbrio ainda, eu prefiro ficar um pouquinho mais bêbado para começar a comentar. Vou lá, avança outra aí que... Só lembrando uma vez que o Peter Jordan, do canal A-Nerd, deu uma entrevista e falou que ele começou a discutir com um cara, uma pessoa que era hater de algum personagem aí, que ele falou, e o cara tinha 10 anos de idade. E ele falou, eu não discuto mais com hater. É bem assim. O próximo... Roberto. Eu também acho os jovens muito mimizentos. Cada vez pior. No YouTube, nossa, cansa muito. Mas todo mundo já teve essa idade, não é verdade? Quem nunca? Que atire a primeira pedra. Messi, tua opinião, que área o jovem te irrita mais? E... enfim, qual é a tua reclamação do jovem? A minha reclamação é na internet, cara. Porque assim, a internet é o lugar certo de encher o saco, porque você vai achar a área pra qualquer coisa, né? Só que tem hora que é tanta encheção de saco, sabe? É cada bobeira, principalmente em rede social, que você vê cada discussão idiota em post de Facebook. O Goku é mais forte que o Saitama, não sei o que, aquelas porcariadas todas. Mas é jovem, né, cara? É jovem. Fazer o quê? Pode próximo. Chile. Aqui. Você que é uma jovem... Eu, mais jovem, ou de espírito, boa. Você é professora, então você lida com jovens de que idade? Nossa, eu dou aula até pra criança, de 5 a 18 anos. Então, assim, o que eu vejo muito, que me deixa bem nervosa, acho chato até, acontece tanto, vejo na escola, na internet, tudo quanto é lugar. Eles não sabem expressar sua opinião, eles querem ter razão em tudo, e quando você tem uma opinião diferente e tenta expor, você tá errado, ninguém quer te ouvir. Isso acontece muito ao contrário, aí ninguém quer aceitar a opinião de ninguém, todo mundo discute e vira uma guerra. Nossa, isso, assim, acaba com o meu dia. Acho que um dia de todo mundo. Acaba com mesa, acaba com amizade, acaba com tudo. John, deixa o Bardo pra depois, que ele, como velho da turma,
ele fala por último. Bom, pra mim é especificamente na questão comportamental. Porque, assim, comportamento é a base de tudo, tanto no como ele vai agir na internet, como ele vai agir na escola e tudo mais. Eu acho que hoje em dia o jovem é muito audacioso, sabe? Muito desrespeitoso. Não tem mais aquela educação de antigamente, sabe? Aquele posso dizer, aquela etiqueta, vamos dizer assim. Tanto com relação à como eles agem com os mais velhos, como da forma que a Shirley havia dito, da forma como eles agem com as opiniões divergentes das vezes. Mr. Magoo, que é o desenho que eu mais gostava na minha infância, sua opinião sobre o jovem? É uma coisa um pouco delicada de falar, que é uma geração muito diferente da minha, né? Que é a geração dos desenhos Magoo, desenho da tartaruga e tudo mais. Mas qual que é o problema que eu vejo na juventude de hoje? Até reparando muitas vezes pelo meu filho que eu tenho aqui em casa, eles não têm referência. Então, como foi citado anteriormente aí, eles têm dificuldade em serem frustrados e contrariados, e eles não têm boas referências hoje, igual a gente teve, o pessoal aí que cresceu na década de 90 e tal, teve grandes referências para seguir, grandes autores, grandes coisas. Hoje a cultura, ela tá muito pobre, então isso deixa eles com um nível de conhecimento muito baixo, e ao mesmo tempo eles não estão acostumados com frustrações. Eu vejo que eles ficam muito transtornados e tudo mais. Até alguns que gostam de rotular bastante comenta muito como geração Nutella, mas eu digo que não é por causa deles em si, é mais por causa das referências que eles têm tido nessa última década. Muito bem. E Mestre Bardo Antônio III, qual é a sua opinião? Eu acho que os dinossauros jovens... Ah, não, tem que falar de hoje em dia, né? Tá, desculpa. Deixa eu falar. Enfim. Agora falando sério. Tem um neuropsicólogo e pediatra chamado Fábio Ajé, que ele deu uma entrevista uma vez, faz uns 3 anos que eu vi essa entrevista. E eu lido muito com jovem lá na igreja e na comunidade também. Então, corroborando com o pensamento aí do pessoal, e principalmente que o Mr. Magoo citou, realmente, a criança, ela não tem um fator que é importantíssimo na vida de uma pessoa. Ela tem que ter limites. Ninguém pode tudo, sempre, na hora que quer, do jeito que quer, na quantidade que quer, certo? Então ela tem que respeitar uma coisa muito simples, que é o limite alheio. Então já começa por aí. A criança realmente, hoje em dia, não digo antigamente, mas hoje em dia, ela é domesticada com televisão, com internet, com videogame e com a permissividade demais dos pais, né? Que deixam ela fazer o que quiserem, do jeito que quiserem, na hora que quiserem, porque simplesmente eles não, ou estão cansados, ou não tem tempo, enfim. E aí a criança ela fica sendo cuidada pelos celulares, pela televisão, pela internet, pelos jogos de computador, entendeu? E ela não tem, ela sempre é dada a ela tudo que ela pede. Então quando ela recebe um não, ela não consegue absorver isso daí de forma saudável. E aí o que ocorre? Quando essa criança ela cresce, ela vai, no caso, vai se tornando um adolescente, depois vai se tornando um jovem, depois vai se tornando um adulto, ela não consegue ter limites. Então é um homem que está afim de uma mulher, tem os seus hormônios à flor da pele sexuais, ele quer transar com aquela mulher, a mulher diz que não, ele vai estuprar ela. Por quê? Porque ele não sabe absorver o não, ele não sabe aceitar o não, aquele limite. E aí ele quer um carro,
eu não consigo comprar porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer alguma coisa. E ele não, ele quer a coisa rápida. Então ou ele vai furtar ou vai arranjar alguma maneira ilícita de obter aquilo ali. Então, por exemplo, quando o jovem que eu vejo, aí passando para a parte um pouco mais, digamos, psicológica, emocional, o jovem, ele não sabe mais aceitar o contraditório. Então, quando ele aceita o contraditório, é um não que ele está recebendo. A pessoa diz, eu vou citar um exemplo, falando de RPG. Esse sistema aqui é melhor. Aí o outro fala, não é. Pronto, é o estopim para um diálogo sem sentido, e que não tem nenhum tipo de fruto disso daí. É energia gasta à toa, é perca de tempo. São coisas que a gente verifica no jovem de hoje em dia e, infelizmente, tornam o ambiente, por exemplo, dos servidores, da internet, da escola. Às vezes, muitas vezes, um jovem que vai começar a sua vida de trabalho, quando ele vai trabalhar, né, porque a grande maioria depende dos pais, o que acontece? Ele não consegue lidar com a frustração. Ele não consegue lidar com o patrão chamando a atenção dele. Ele não consegue lidar com a sua mãe, ou seu pai, ou seu professor. Ou muitas vezes aqui a gente tem narradores que vão chamar a atenção de alguém e a pessoa simplesmente não consegue absorver aquilo ali. Então o que a gente poderia, pelo menos no meu caso, poderia dizer o que é que me incomoda no jovem é uma falta de reflexão sobre o que ele recebe e sobre o que ele pode aprender. Porque seria uma falta de humildade isso daí. Você não saber lidar com a frustração é horrível. Agora, quando o jovem ele sabe lidar com a frustração, ele sabe lidar com basicamente quase tudo na sua vida. Porque na vida nem sempre você vai conseguir ir pro trabalho de carro. Ou nem sempre você vai conseguir o livro que você quer. Ou o jogo que você quer. Ou ir para um determinado lugar que você quer. Aí você é limitado a alguma coisa. É só quando a pessoa ela reflete sobre isso e se resigna, aí se torna uma pessoa mais consciente e mais madura. E a maturidade hoje em dia do jovem, ela praticamente é inexistente. Na minha época, por exemplo, não, para mim era não, ponto final. Tem uma coisa muito interessante que eu vi numa entrevista não sei se você... deve ser da época de vocês, que é da minha também. Que é do Roberto Bolanhos, o que interpretava o Chaves. O Chapolin, enfim. E a filha dele explicava que a pior coisa que tinha quando ele chegava em casa não era ele bater nela, porque ele nunca levantou a mão para bater nos filhos. Era quando ele sentava para conversar. E quando ele sentava para conversar e os filhos faziam pintava o set, fazia danação, ele chegava, sentava e conversava. E ele explicava as consequências das atitudes dos filhos dele. E o que isso ia transcorrer no futuro. Então os filhos deles mesmo falando, né, que uma coisa que o pai deles ensinou é você limitar suas atitudes em prol do direito alheio. E podia ser em qualquer área, né? Então eu queria só deixar essa minha opinião. Estava aqui que eu ia colocar sobre o jovem entrando no RPG, mas eu vou mudar um pouco a pergunta. Tem jogadores antigos aqui de RPG e eu comecei a jogar RPG por causa do Caverna do Dragão. Eu não lembro se foi antes ou depois, mas enfim, é uma coisa meio junta, que eu jogava, nem era D&D, era antes da versão 3.5, né, papai, ô Tony? Sim. Você diz o Caverna do Dragão? O Caverna do Dragão, quando eu tinha os RPGs que vinham em inglês, aquelas caixa com livro, essas coisas.
Esse daí foi na década de 80. Acho que foi no Tinha começo da década de Devir. 80. Tinha Devir, né? Era a TSR. Isso. Então, e depois eu, do lado da minha escola, tinha não era nem Devir, era uma livraria mesmo, que tinha um mestre francês, que ele era aquele cara que calculava o peso da faca na mochila do jogador. E só tinha guerreiro, bárbaro e feiticeiro, né? Aí tinha humano, elfo e... Não, humano e anão. Não era uma coisa assim? Sim, sim. E aí eu lembro que eu me via... não é que eu me via representado, eu me via... eu via aquilo que eu jogava na TV. E eu achava aquilo demais, então me influenciava muito para jogar. Eu vou perguntar aqui para os jogadores quais foram as suas experiências com o jogar do RPG, que época foi, como vocês entraram nesse mundo. Oi, quer começar por quem? Por mim, por exemplo? Pode ser? Bem, levando em consideração que eu tenho um tempo de caminhada, eu comecei a jogar, quem for mais antigo vai conhecer, eu comprei na banca de jornal na época uma coleçãozinha que chamava First Quest, que foi a primeira versão próxima do D&D que eu tinha, First Quest. E em seguida eu comprei uma caixa de Hero Quest, que era uma bem antiga que tinha. E aí de Natal eu ganhei a caixa preta do Dragãozão Vermelho, que era o Dungeons Dragons, que vinham tudo junto. E aí depois disso a gente veio conhecendo e acabei comprando na banca também o livro, a segunda edição da D&D, que a Abril lançou, né? Depois da TSR, a Abril lançou a versão traduzida. Eu comprei os livros. E aí a gente vai desenvolvendo, né? Aí depois eu conheci o Trevas, conheci através até do próprio escritor, Marcelo Deldébio, ele que eu comprei a revista, e em seguida eu ganhei o livro do Trevas com a assinatura dele no encontro de RPG que eu fui, mas eu tinha a revista do Trevas na época que jogava com a carta de baralho, os mais antigos vão lembrar disso. E chegou o que eu mais tenho saudade, que eu posso dizer pra você, foi quando eu fui apresentado para a área de Storyteller, que é o Vampiro à Máscara, os primeiros livros, Lobisomem e tal, que a gente não tinha acesso pela falta, às vezes até na cidade, não ter vendendo, ou por falta de dinheiro, que dinheiro era difícil na época, as coisas eram bem caras. Eu conhecia muito jogador de RPG na porta de papelaria e na porta de casa de Xerox, pra trocar Xerox, tipo, o cara tem um livro, eu tenho outro, ele xeroca o meu, eu xeroco dele. E ali a gente ia fazendo grandes amizades do RPG. Então essa foi a caminhada que a gente foi, e aí recentemente, agora que eu conheci essa área de internet, jogar pela internet e tal, as primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei na internet foi o Bardo, o Papai Sick, e agora a gente tá aprendendo essa modalidade aí de jogar pela internet, né? Pra ver que agora com menos tempo, família, casa, trabalho, esposa, filho, etc., não tem mais tanto tempo e a internet ajuda a gente a arrumar um tempinho pra jogar. Vamos lá, eu não sou uma das jogadoras mais antigas de RPG. Fala, meu amor, fala. Acho que faz pouco tempo que eu jogo, mais ou menos, não faz tanto tempo assim, eu comecei lá em 2010, por aí, e eu comecei jogando RPG pelos fóruns de RPG online, os fóruns dos formuleiros. Jogava Cavaleiros do Zodíaco por lá. Muito bom. Enfim, aí depois eu encontrei um grupo para jogar presencial, e a gente jogava o 3DT, que é os Defensores de Tóquio, porque eu era um otaku fedida, admito, fazer o que é a vida. Bem... O tempo ficou curto. Atenção pro hater dos otakus. Não, falei que eu era. Normal, não tenho hater não. Meu irmão até hoje
Meu irmão até hoje assiste One Piece. Não, Chile. É o seguinte, a gente tem que ter hater. Então, quando os otakus que quiserem hatear a gente, por favor. Né? Não, mas Vamos se quiser hatear, continua no hate, porque hoje, não foi ontem, lançou OVA do Haikyuu, tô aqui. Acaba a gravação, fazer download da OVA e assistir. Brincadeira, vamos lá. Enfim, depois disso, eu tava com um tempo bem apertado por causa da faculdade, trabalho, e eu acabei montando, depois de muito sacrifício, um grupo de RPG presencial com alunos meus. A gente começou a pesquisar assim na raça nós mesmos, D&D, a quinta edição já tinha lançado, mais recente, né? E aí eu decidi aprender mais sobre os sistemas online. Aí eu quase desisti do D&D porque eu não encontrava grupo legal, assim. Encontrei o Bardo e esse grupo, assim, querido. Te amo! E é isso aí. E hoje estamos aqui no Shadowrun e Call of Cthulhu. E é Ela nóis. falou de mim, pessoal, ela falou de mim. Vai Nensis? Pode ser. Vai lá. Não, eu sou o tema do negócio, cara. Só a porra do jovem, entendeu? Comecei a jogar isso daí agora faz uns 2 anos, mais ou menos. Faz muito tempo, não. Não sou que nem da velha guarda, que nem o resto da galera. Mas eu juntei um grupo na minha cidade pra jogar presencial. Aí a gente tava vendo, quem quer narrar? Ninguém sabia porra nenhuma de RPG direito. Falei, narra essa porra então. Eu tô com uma mesa até hoje aí, que agora o Bar também entrou, o John entrou nessa mesa. E passei ela pra internet também. Eu sou do final dos anos 80. Eu sempre ouvi falar em RPG, mas nunca entendi. Nunca, mesmo eu pegava pra ler. Eu já tive muito material bom na minha mão, mas como eu não entendia, não sabia interpretar, deixei pra lá. Eu sou mesmo com videogame, assim, eu sempre preferi luta, aventura, tiroteio, até os clássicos mesmo de RPG que eu vejo hoje em dia, Final Fantasy, Breath of Fire, nunca me chamou minha atenção, porque eu nunca entendi a mecânica dos benditos jogos, né? Então, eu só fui começar a jogar RPG mesmo na metade da minha vida. Com 15 anos, 16 anos, um belo dia, um camarada, uma noite de verão aqui, a gente duro, sem porra, tudo querendo beber, todo mundo duro. Pô, o que vamos fazer? Aí um camarada mais velho, pô, vocês jogam RPG? Aí, pô, cara, eu já ouvi falar, mas eu não entendo, não sei fundamento. Então, peraí. Aí veio na casa dele, pegou dois dados de 6 lados. Aí começou a explicar, né? Explicou os fundamentos, aí primeiro começou com 2D6, depois ele arrumou um D20. E assim foi, mas assim, a gente sempre jogou genérico, né? Eu nunca, até então, a gente não tinha ainda jogado o D&D, como é jogado agora aqui em edição. Naquela época ainda era o 3.5, mas eu até então não tinha jogado. Eu já peguei livro e tal, mas assim, nunca chegamos a jogar. Do jeito como a gente fazia era mais divertido, era mais rápido, todo mundo entendia. Então, um belo dia esse camarada... Acho que o papai caiu. Então eu acho que foi. John, você já falou? John ainda não falou, não. Não falou. Fala aí, John. Não falou. Opa, voltei, desculpa. Cara, minha internet tá horrível, cara. Aqui eu sou do Rio de Janeiro. Aqui. Voltei de novo. Deve ter algum bandido roubando sua internet. Não, tá armando aqui um temporal, meu sinal tá horrível. Ô papai, põe dinheiro no bolso aí, papai. Tira o dinheiro do bolso aí pra melhorar a internet aí. Que dinheiro? Porra! É brincadeira. Tô dizendo. Vocês pararam de ouvir até onde? Que eu tô falando aqui sozinho, nem viu que tinha caído aqui.
Você tava falando que o cara te ensinou, aí vocês jogaram, vocês não usavam o sistema porque o jeito que vocês jogavam era mais divertido. Era mais divertido, não tinha tanta regra, né? A gente jogava D20, mas assim, estilo Dungeons and Dragons, né? Aí o camarada arrumou, ele tinha terminado a faculdade, aí estava desempregado, aí arrumou um emprego. Hoje em dia ele é contador de uma empresa grande aqui no Rio. Aí perdemos o nosso DM, nosso Dungeon Master, e fudeu, e agora? O que vamos fazer? Quem vai narrar pra gente? Aí eu peguei, quer saber? Vou tentar. E vai mesmo, cara? Vou tentar. Aí comecei a ler um pouquinho mais sobre RPG, né? Já tinha a base de como funcionava os de estilo Dungeons and Dragons, né? Comecei a ler um pouquinho mais. Embora mesmo o próprio sistema Dungeons and Dragons mesmo, eu nunca tentei. Eu só fui tentar a narrar agora tem pouco tempo. Eu sempre joguei genérico, D20, D6. E o pessoal sempre se divertiu. Eu lembro mesmo que o pessoal aqui de uma outra cidade também queria um DM para poder narrar. Aí poxa, eu tava na escola ainda, a cidade era distante, eu não tinha dinheiro de passagem, os caras fizeram uma vaquinha, mano, pra poder pagar a minha passagem pra eu poder ir pro outro bairro lá na casa de um deles. Cara, eu sei que eu cheguei lá, era 9 horas da manhã, pô, era a previsão assim de eu sair no máximo 5 horas da tarde, né? Um dia assim, descontraído, com bebida, comida e tal. Aí terminei a aventura, os caras, pô, cara, não, narra mais aí. Eu, não, cara, eu vou meter o pé, tá tarde. Não, cara, continua aí, porra, tá bom pra caramba aqui, a gente tá se divertindo, não vamos terminar agora não, beleza. Isso já era 5 e pouca da tarde. Aí quando terminei 9 horas da noite, pô, rapaziada, agora eu vou meter o pé. Não, cara, vou narrar mais um pouquinho aí. Cara, sei que eu cheguei na casa do cara, era 9 horas da manhã, eu só fui embora 9 horas da manhã do outro dia. Na época ainda tinha... Foi quando começou o negócio de celular. Um deles lá tinha telefone de celular, me emprestou para eu poder ligar para casa, para minha mãe, para avisar que eu ia passar a noite fora de casa. Os caras, cara, eu não dormi, eu fiquei 24 horas ligadão, só narrando. E os caras amarradão, pô, chegamos no nível 10, acabou, não, nível 15 e 20, eu sei que eu parei no nível 25, cara, já não tinha mais ideia, e os caras lá viciados em RPG, mas aí eu fiz desse jeito mesmo, um D20, entendeu? E eu só fui começar a narrar Dungeons & Dragons aqui agora na guilda, com o pessoal tava tudo na fissura também, eu aprendi, eu ainda estou aprendendo, né, que eu não tem coisas ainda que me escapam, mas... Aliás, Alcazar, logo gravado o último episódio, né? Sim, os 2 últimos episódios serão gravados da investida Alcazar. Uma aventura de quantos meses? Pô, já tem mais de anos já. Uma campanha, né? É uma campanha já de um ano e 3 meses já, cara. Acho que é a maior que eu já narrei toda a minha vida. E sim, só dando uma intimação aqui, com músicas do Antônio Bardínicos, né? Pô, uma trilha sonora incrível. Depois que virou gerente hospitalar, agora não quer mais tocar violão pra gente, tá muito importante pra cantor. Não quer mais tocar pra gente. Essa trilha sonora terá uma entrevista especial com o Bardo, falando de cada música criada. E tem novas canções aí, viu? Inclusive pro término. Aquela que é uma epopeia, né? Porque quando a gente começou a guilda do Bardo Fanfarrão e começamos a jogar, a gente não imaginou que fosse ficar uma coisa assim grande, né? Porra, hoje em dia nós temos mais de 300 membros na guilda, né? Uns ativos, outros nem tanto. Então a gente não esperava assim, vamos jogar só pra divertir. A gente não esperava, vamos gravar pra poder fazer um podcast e tal. Eu então, sou assim, ativo e passivo, viu? Só avisando. Boiola. A gente muita sessão boa, muita
música boa que o Antônio fez. Infelizmente, assim, nós não gravamos, deixamos passar, ficou só na recordação, só na memória, né? Porque foram sessões muito boas dele, tipo, no meio da viagem, vocês estão na carro, vão de um lugar pro outro. Mestre, eu compus quando ele começou, quando ele veio pra mesa, aí, mestre, eu tô aqui com a viola, tô com uma composição aqui. Pra mim, ele ia botar uma música aleatória, né, só pra simular. Não! O cara pegou a porra do violão e começou a tocar. Todo mundo, o quê? O cara toca violão e canta, mané! Caraca, é um bardo mesmo! Aí fudeu, cara. Isso aí já calcificou já a presença do Antônio como bardo obrigatório em todas as campanhas de D&D, todas as mesas que a gente começou a fazer, na época em outro servidor. Aí logo quando resolvemos fundar aqui a Guilda do Bardo Fanfarrão, né? Aí continuamos melhorou até a qualidade, né? Que aqui tínhamos o nosso próprio espaço. Mas aí, infelizmente, no dia a dia, né? Ele trabalha, eu também, coisas aconteceram, né? E infelizmente, assim, não houve, assim... Ele começou a não ter tempo hábil de preparar as canções, porque a gente, durante a semana, a gente conversava. Mestre, como é que vai ser a próxima sessão? Vai envolver o quê? É investigação? Vai ser luta? Vai ser confusão? O que vai ser? Vocês vão investigar tal coisa. Vocês vão na cidade, vão procurar alguém. Não, vai ser a porrada, vai comer. Não, então vou fazer uma música envolvendo tal tema, tal situação. E, cara, ficava muito bom, mano. Entendeu? Então, eu não sei se agora as duas últimas campanhas as duas últimas sessões da Investar Haklazar vai dar pra fazer. Mas eu vou, se Deus quiser, pro meio do ano, quando passar esses nossos crossovers aí de World of Darkness, vou fazer outra mesa desse naipe aí pra o bardo poder praticar esses dedos aí, tocando violão, porque tá fazendo falta, cara. É verdade. Só falta a opinião do John. E aproveitando o John, assim, a pergunta para ele aumenta um pouco, que eu queria saber, o Alex, ele tinha falado da inserção do jovem no RPG pelo seriado do Stranger Things. Eu sou um desses jovens. Então, existe alguma série hoje em dia que fale sobre RPG, algum filme? Você sabe de alguma coisa? Tirando o Stranger Things? Olha, tem... Na verdade não é bem RPG, é mais pelo jogo de fita, que é o Jumanji, um dos filmes mais atuais, que pega um pouco Pra mim, pegou um pouco do lance do RPG pelo lance deles se tornarem os personagens, que é uma das partes mais bacanas quando você tá jogando, que é você realmente entrar no personagem. Agora, fora esse, eu não sei dizer o certo, algum outro... Desculpa cortar um pouquinho, mas se eu não me engano, tem anime também. Tem muitos animes, assim, de RPG que lançaram, que até aquele... Sword Art Online. Isso! Sword Art Online, você vai falar. Tem uns outros aí. Sim. Eu não... Monster Hunter. Isso daí eu sei comentar. Monster Hunter, verdade. Que é esse tipo de anime... Monster Hunter. Não, Hunter é outra coisa. Monster Hunter é que nem Monster Digimon. Hunter é outro. É que nem Digimon, Também. Monster Hunter. Isso. Só que o negócio desse tipo de anime é Isekai. E basicamente o personagem, em quase todos eles, ele tá vivendo uma vida normal, no mundo normal. Acontece alguma coisa extraordinária, que ele morre. Geralmente ou acidente de carro, que é o mais comum, ou alguém mata ele e ele é transportado para um mundo de fantasia. Ele renasce nesse mundo de fantasia. Por isso que é Isekai, é uma nova vida, né, em japonês. Isso, é nova vida. E esse tipo de... diferente do... Não é tão diferente de lore de RPG como a gente conhece aí. Sim. Ele é mais voltado assim, lembra um pouco RPG, mas por causa do mundo de fantasia, né? Não por causa de uma mesa em si. Talvez pelo fato de ser uma pessoa normal que entra no mundo de fantasia, que dá essa lembrada. Talvez seja esperado em RPG, mas não é bem voltado para isso.
E no caso de Sword Art Online, ele é um jogo, né? É um jogo que a pessoa entra em realidade virtual. O Sword Art Online eu não conheço muito, mas é basicamente variações, né, de cenários, de lores, de jogos de RPG como a gente conhece, né? Hoje em dia. Sim. Eu só li a sinopse, eu não cheguei a comprar. Não, que a maioria, os players começam, o cara que entra no outro mundo começa level 1, vai upando, matando as criaturas, começa matando o slime. Aí teve vários. Recentemente teve um que ele revoluciona os negócios, aí o cara que entra, ele é um lutador de luta livre, né? E na hora que ele entra, ele já dá um suplê na princesa, que queria que ele matasse as criaturas. Aí ele já segue o caminho todo diferente. Né? A linha básica é essa daí. De subir level no negócio. Aí geralmente quando é assim, é só o principal que tem esse poder de ver o level que ele tá. Né? Esse assunto é muito, muito amplo e a gente vai fazer um podcast só para falar de jogos eletrônicos e anime, né? Mas você não gosta de nada disso? Por que você quer falar sobre isso, cara? Não, eu gosto. Gosta. Antes de mais nada, eu guardei a opinião mais forte, seja sucinto, porque eu sei que são muitos anos de RPG. Vardo, qual foi a sua experiência com RPG? A primeira experiência. Espera que eu vou abrir outro aqui pra ouvir, porque esse aí tem história, cara. Esse aí escreveu lá na runa, com carvão, a Papiro. múmia, o papiro. Esse tem história. Vamos lá, crianças, atentem-se a essa história, crianças. Vamos lá. Conta mais aí, Bardo, pra gente. Não, só antes você esqueça uma coisa. A gente tá falando de jovem e de experiências, assim. Outro dia eu fui meio rude com o jovem, falando sobre RPG especificamente. Não, chega, eu vou ficar em silêncio agora. Eu fui meio rude. E eu queria saber de você, Bardo, só antes de você explicar a tua primeira vez com RPG, eu queria que você falasse, deixasse uma mensagem para o jovem que não chega numa mesa de RPG e não fez um background, não sabe do que está falando, como falaram mesmo aí, o jovem não tem referência. Para o jovem de RPG que a gente está mandando essa mensagem, quais as referências que você pode ter no RPG? Ler fantasia medieval, ler livro de terror, só uma mensagem assim, para a gente não passar em branco assim. E qual é a importância de ter um background, um pequeno... uma pequena introdução do personagem, já que a pessoa vai jogar RPG com outras pessoas e não está num RPG online. Bom, então, o que acontece? Na minha época, né, a gente pictografava nas... não é pra falar de hoje em dia, tá? Tem que me lembrar disso. Quando foi em 1992, eu tive o meu primeiro contato com o RPG, né, que foi exatamente com a primeira edição. E aí eu pego um pouco da parte do Cássio e um pouco da parte do Mr. Magoo. Porque eu cresci com determinados tipos de desenho, determinado tipo de literatura, determinado tipo de filmes que abrangiam gêneros. Eu gosto muito de fantasia medieval, sou apaixonado por fantasia medieval.
Então eu curto muito o ciclo arturiano, a história do Rei Arthur, o Merlin, ou histórias afins, né, com relação a isso. Então, realmente, Caverna do Dragão, nossa, eu não perdia um e assistia 10, 20 vezes o mesmo episódio, né? Então eu fui crescendo com isso daí. E em 92 eu tive meu primeiro contato, um amigo meu me convidou, né, pra gente poder jogar numa mesa, e aí eu joguei, foi umas 10 partidas que a gente foi jogando, e era tudo em inglês, ele conseguiu comprar com um parente dele que foi para os Estados Unidos, veio, trouxe, enfim. E aí a gente começou a se debruçar naquela caixa ali e a gente ficou encantado com a ideia de você poder influenciar a história que uma outra pessoa está contando e você tem a sua vontade exercida, né? No âmbito geral, porque pode ser que você consiga não, mas só o fato de você poder influenciar, a gente ficou encantado com isso daí. Então a gente começou a jogar. Depois que terminou essas 10 partidas, aí meu amigo me convidou para me poder narrar. Ele disse que assim, olha, só eu que estou narrando, os meninos eles são meio tímidos e tal, você não gostaria de narrar? E isso eu fiquei assim, bom, posso, mas eu não entendo nada de RPG. Aí ele falou, mas tu não gosta de contar história e tal? Eu falei, gosto. Eu falei, bom, é a mesma coisa. Você só vai ter que saber um pouquinho das regras. E aí a gente foi meio que eu fui narrando pra eles, e aí o pessoal foi gostando. E foi a minha primeira campanha, que foi em outubro de 1992, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Eu comecei essa campanha em 1992 e eu vim terminar ela em 1996. E assim, entrando e saindo pessoas. Às vezes ia embora de Natal, algumas chegavam, a gente conhecia pessoas novas. A gente foi passando do AD&D, do D&D pro AD&D, depois pro AD&D voltou pro D&D terceira edição, depois veio pro 3.5, enfim. E aí a gente foi narrando nessa época, né? O que acontece? Nesse período que eu fiquei assim, deslumbrado com a ideia do RPG, que pra mim era tipo uma ideia de você influenciar na história, eu fui começar a pesquisar outros sistemas. Eu fui começar a adentrar, me aprofundar no assunto. E aí, nossa, aí foi pra Trevas, a gente fazia ficha com carta, a gente jogava com carta, que nem o Mr. Mago falou. Trevas era feita com carta, eu jogava com mago, aí tinha essa questão do misticismo. O Marcelo Deldeb, ele foi num evento lá lá em Natal que o pessoal lá fez, a gente participou, ele começou a falar sobre de onde que ele tirou as ideias dele. Aí teve 3DT que eu me amarrava em jogar, era Cavaleiro do Zodíaco, era herói japonês e tal. Então eu fui conhecendo. Aí veio o GURPS, aí veio o Tagmar, aí veio o famoso Toons, que eu até iniciei o Cássio, né, ele jogar também Toons, né, que também é um outro RPG de desenhos animados muito legal. E aí Paranoia, aí veio o Storyteller, foi nessa mesma época, foi na década de 90 mesmo que eu fui conhecendo. Então eu fui conhecendo vários tipos de RPG, né? De sistemas de RPG. E eu fui me aprofundando. Aí veio a questão da minha juventude e com o meu amadurecimento como pessoa. Então eu comecei. E aí vai a questão que o Cássio me pediu, né? Que é justamente o seguinte. Quando você vai fazer um personagem, esse personagem, ele tem que ter um conteúdo emocional, psicológico, né? Você não vai pegar... porque senão você pega um personagem de RPG, coloca ele ali e ele não tem nada. Ele é só um boneco. E você vai movimentar para ele levantar o braço, baixar o braço, andar, piscar, falar. Só isso. E a ideia do RPG em si, a origem do RPG em si, não é essa. O RPG, ele é um jogo em que você interpreta um papel, certo? E nesse papel que o jogador ele interpreta através de um personagem,
ele vai influenciar a história que está sendo contada. E aí tem a divindade ali, o mestre, o narrador, o cronista, o guardião, não importa o nome. Mas é aquela pessoa que vai contar uma história, um enredo, uma narrativa, uma aventura, seja o nome que for. E aí a gente, como jogador, vai interpretar um papel fictício. Só que esse papel fictício que a gente vai interpretar, ele tem que ter uma profundidade. Porque senão fica uma coisa obtusa, fica uma coisa vazia. O que o personagem faz? O personagem chega, ataca, bate e pronto. Não, isso pra mim é meio medíocre, né, em relação ao que você pode fazer. E eu já vi narrativas de combate. Eu ataco! Gente, assim, levando em consideração milhares de situações que podem ocorrer, você tem que dar uma profundidade pro seu personagem. E é justamente isso que a gente procura propor na guilda. A guilda ela foi fundada, como o papai sempre estava falando ali, sobre alguns princípios, que são RPG educação, RPG e cultura, entendeu? E uma das coisas que a gente sempre busca pedir dos jogadores, quando eles vão criar os personagens, é justamente a história. O que era ele antes de estar nesse momento, quando a gente vai iniciar a narrativa? Quem foi ele? O que ele fazia? Que trauma ele tinha? Marco, Oi. Desculpa te interromper. Você falou que você gostava de crônicas medievais, de histórias de cavalaria, você lia os grandes clássicos, e eu vejo o pessoal aqui, pelo menos, se esforça para ler, para ver filme, isso não é só pro RPG, né? Já que a gente está falando jovem, referência, e como esse podcast vai ser ouvido por todos, né? Não só os jogadores de RPG, como qualquer um, referência é bom na tua vida, né? Você saber quem é Sun Tzu não vai fazer você jogar um jogo melhor, como vai fazer você fazer negócios melhor, fazer a tua vida doméstica mais interessante, não é isso? Se alguém tiver alguma opinião aí que colabore com isso, bem-vinda, pode falar, Legião. Eu concordo com isso daí. Se você tem uma cultura literária boa e cultura de filme, de livro, série, isso aí eu acho que acrescenta, né? Opa! Não, se for... Porque assim, é parada de RPG. Eu só fui mesmo ter contato com RPG adolescente. Mas eu, quando eu era mais novo, eu sempre gostei de ver. Eu dificilmente li assim, livro, eu gostava mais de história em quadrinho, né? Marvel, Capitão América, Homem-Aranha, X-Men, posteriormente Spawn, da Imagem. O Spawn é meu favorito. Então, assim, parte medieval, né, foi pouco. Assim, Conan, Cru, então eu acredito assim que acho que além da literatura, tem gente que tem um dom, né, de pegar, independente de conhecer o universo medieval ou não, ou cyberpunk, quer que seja, tem gente que tem um dom de pegar e criar, né, um cenário ou um universo, um mundo, né, pegar e criar e contar essa história, né, narrar, como a gente diz. E tem pessoas que não, que gostam que às vezes se sentam, tem interesse de sentar, de ler e tal, porque eu não sou como os meus novos colegas de sentar e ler. Eu sou meio impaciente para isso. Mas eu acompanho, né, de ver televisão, de história, esse tipo de coisa. Mas é interessante para quem quer começar, né? Quem tem interesse, né? Não sei por onde começar.
leia a Távola Redonda, né? Leia as histórias do Mago Merlin, né? Leia Morgana, Rei Arthur, porque aí daí você já vão ter uma ideia de por onde começar, né? Ah, não, o Dungeons and Dragons é, porra, um monte de livro, um monte de suplemento, eu não sei por onde começar, eu não sei a história que eu vou ler. Tudo bem, não precisa ser por aí. Começa por história normal mesmo, medieval, Cavaleiro, Rei Arthur, Lancelot, né? Porque tudo originou daí, né? O D&D, a aventura medieval originou daí, certo? Aí a partir daí que entram outras histórias, né? É ficção científica, exploração espacial, super-heróis japoneses, convencionais que a gente vê. Já adiantando, né? O próximo Fanfa Quest vai ser sobre herói. E a gente vai começar a falar dos primeiros heróis das nossas mitologias e vamos pra frente. Alguém quer falar alguma coisa? Shirley? Deixa eu só John? Eu só finalizar meu pensamento para me dar essa parte aí. O Cássio falou que é bem importante, porque aqui na guilda, quando a gente vai fazer história, a gente sempre pede o background. E o background ele é importantíssimo. Para vocês que vão fazer o personagem. E dependendo, por exemplo, do tipo de história que vai fazer, tem uma profundidade mais ou menos. Eu, particularmente, eu sempre peço background. Seja ele falado ali na hora, ou seja ele escrito, né? E eu raramente encontrei, pelo menos assim, né? Não sei outros narradores. Eu raramente encontrei alguém que não quisesse fazer de jeito nenhum. Alguns falavam, não, eu tenho preguiça, não sei o que. Eu falei, não, então, por favor, só dê um jeito de criar quem é o seu personagem. Você não vai pegar, o seu personagem não é um risco que você faz no papel, né? O seu personagem é alguém vivo naquele mundo, né? Então isso realmente é importantíssimo. A outra coisa que também eu vejo que é muito importante com relação ao RPG, pelo menos que eu aprendi, é uma coisa que a gente segue na guilda o mais a risca possível. Toda vez que a gente vai contar uma história, esse é o princípio do RPG, você vai contar uma história, uma boa história, você tem que contar para que você, obviamente, se divirta, para que os outros se divirtam. E para que eles tenham esse entretenimento de uma maneira saudável, leve, que relaxe, seja qual o gênero for. Essa é a ideia do RPG que nós, da guilda, sempre propôs. Essa diversão, é contar uma boa história, a pessoa se divirta, saia dali, poxa, que aventura legal, nossa, e o meu personagem assim, a situação tal. Essa que é a ideia do RPG. E foi isso que eu aprendi desde a primeira vez que eu tive contato com RPG. Eu já contava histórias, mas não era da forma como é contada no RPG. E eu acho que é importante a gente frisar isso bem com relação a isso daí, porque existem muitos narradores que não entendem que o RPG é para o narrador animar os seus jogadores a quererem participar de um mundo maravilhoso que é o RPG. E não porque eles fiquem tristes, inibidos e se sentindo depreciados com a participação. Então acho importante a gente deixar essa mensagem aí para os jovens que estão escutando, para os adultos também, né? Porque muitas vezes legal. a gente vê pessoas... Gente, alguém tem alguma coisa para falar sobre referência literária, RPG, nesse sentido? Para mais jovem, eu recomendo de coisa mais fantasiosa, e para quem também curte mitologia grega, esse tipo de coisa, que é o que eu gosto. Recomendo os livros do Percy Jackson, do Heróis do Olimpo, do autor lá que eu esqueci o nome, que faz eles. Que é um mundo bem bacana. Que também dá Jackson bastante criatividade. Rick Riordan, exato. Que ele também tem alguns de mitologia egípcia e nórdica. Tipo Magnus Chase ou Heróis do Olimpo. É uns livros bacanas, que eu recomendo Artemis Fowl. Sim, também.
Ou Sim, então. é uns livros que eu comecei a ler eles quando eu era mais novo. Ô, Shirley, tem alguma coisa pra falar? Oi. Indicação de leitura? Olha, tem tantas. Mas assim, Nossa, muitas. Se você gosta de RPG de terror, tem os Lovecraft, né? Call of Cthulhu, todos os outros contos dele. De Allan Poe é muito bom também, gosto muito. Acho que até por isso que eu te amo. até um pouquinho de Sherlock Holmes, né? Também entra na parte da investigação. Alexandre Quem gosta- Frota também escreve umas coisas muito. Alexandre Frota é bom, Bem cara. profundo. É de qualidade, cara. É de qualidade. Quem, Indicar isso. né? Quem gosta de Cyberpunk não pode deixar de ler Neuromancer. Por favor, é muito bom. Leitura obrigatória, né? Com certeza. É obrigatório. Eu tenho que comprar os outros livros na site, continuando. Quem gosta de terror, olha, tem muita gente que não concorda, mas enfim, eu gosto muito do Drácula de Bram Stoker. Eu aconselho a todo mundo que quer jogar assim, veio. É bom. E medieval, acho que Hobbit e Senhor dos Anéis representa muito bem. Eu gosto muito dos dois, mas enfim. Acho que esse daí. Quem tiver mais, pode falar aí. Tem um que eu li recentemente. Que, assim, é uma literatura mais pesada. Não recomendo para jovens, muito jovens, não. Que é Portões de Fogo. Que trata da história dos 300, só que bem mais romantizado e bem... Digo, romantizada não como... Bom, porque tem um romance de amor e tem um romance de histórias mais épicas. É uma história profunda e não é superficial que nem o filme, né? O filme ele é baseado na história em quadrinho, não no livro. É um livro do caramba. Bom, isso aí é bom mesmo. Esse cara, ele ensina sobre muita coisa, sabe, foda mesmo. Eu gostei. Um também que eu aconselho, foi um dos poucos que eu li também em vida, que eu recomendo, inclusive um autor brasileiro, o Eduardo Spohr, que é a Batalha do Apocalipse. Muito bom, né? Envolve religião um pouco, né? Mas assim, não religião de uma forma exclusiva, catolicismo, cristianismo, não, fala assim de um termo geral, né? Deus, anjos, né? Sheol, que no caso é o inferno. É um romance, né? De um anjo caído, né? De caído, mas na verdade ele não é mau, ele só foi enganado, né? A se rebelar. E andando aqui na Terra ele conhece uma feiticeira, né? E é sempre assim, né, ao decorrer dos séculos, das eras, né? Ele conheceu essa mulher como escrava, né, fugitiva, e é o tempo todo assim, as idas e vindas, os encontros e desencontros deles ao decorrer dos séculos, das eras, né, até a chegada dos dias de hoje, o Apocalipse, né, que é ele era comandante das tropas angelicais, dos querubins, né, que no caso eles seriam como anjos de combate, né, que no caso todo pessoal pensa que querubim é aquele anjinho bonitinho, que coisa fofa, porra nenhuma, né, o querubim é um catiço, é tão ruim quanto, é pior que os capeta, né, porque no caso, não sei se é na Cabala, não sei onde é que diz que os querubins eles são anjos como se fossem soldados, né, O criador do Diablo que o diga, hein? Falando sim, de anjos. Sim, os de anjos fato. do Diablo. Inclusive, esse livro, ele tem um RPG feito, que é sistema D20. Bem lembrado, o sistema D20. Qual a Batalha do tem um Apocalipse? RPG. Sim, tem. A Batalha do Pô, é Apocalipse. bacana. Tem. As classes tanto dos anjos quanto dos demônios. E, cara, é muito bom. É um cenário muito, muito, muito bom. Tanto na história quanto pro RPG. É tipo Scion, sistema, acho que é Scion, se eu não me engano. Tem uma adaptação de Scion pra essa história. Eu ainda não. Eu não sei se é continuação, não sei se é antes ou depois, que tem os filhos do Éden. São acho que 3 ou 4 livros, se eu não me engano, também do Eduardo Spohr. Eu ainda não. Teve não tive financiamento coletivo, né?
teve financiamento coletivo esse livro de Éden. O Filhos do Éden eu não sei. A Batalha do Apocalipse, ele tentou, né, ele escreveu o livro, aí tentou uma editora, né, aí todo mundo desprezava ele. Ele, quer saber o que o Eduardo fez? Quer saber? Eu vou vender pela internet. Aí não lembro qual plataforma que ele começou a vender, e ele teve um retorno muito bom. Aí eu esqueci agora qual foi a editora, eu tenho até esse livro aqui guardado em algum canto, não lembro qual foi a editora. E uma editora tal viu a aceitação do público, aí chegou e conversou com ele, vamos publicar o seu livro. Aí é que ele teve a sacada, vamos publicar o seu livro. Então ele bateu em várias portas e todo mundo dizendo não para ele, eu vou vender pela internet. Ele teve um retorno, porque uma editora viu o potencial da obra. Agora eu só não sei agora se Filhos do Éden é antes ou depois da Batalha do Apocalipse. Isso aí eu não. É porque é tanta coisa pra ler e tão pouco tempo que eu não. Eu não me atentei a esse detalhe. Sem contar que além dele, né, tem outros como o nosso querido Neskins aí tanto citou, e tanto outros como Harry Potter, também mundialmente conhecida, né, pela J.K. Rowling, que era uma professora, né, que ela teve um processo de divórcio, né, que ela ficou sem nada, ela chegou a quase que passar fome com os filhos, né. Então, quando ela teve a ideia de escrever Harry Potter, ela não tinha nem um caderno para poder escrever os esboços das histórias da Pedra Filosofal. Ela escrevia no papel de pão. Para vocês terem uma ideia. Entendeu? Desculpa. Gente, eu tenho pouco tempo aqui, estamos em 1h05. John, fala o que você ia falar. Não, eu só ia não recomendar uma obra em específica, mas dizer que é o seguinte: quanto mais material de literatura, cultura pop em si que você vai consumindo, vai reunindo, mais rico pode ser o seu RPG. Porque é bacana você, às vezes, misturar algumas culturas, pegar algum lance que não seja de um sistema em si, sabe? Tipo, criar algumas coisas próprias para incrementar no seu RPG. E fazer a... Não, e o jovem tem que ler mesmo pra largar de ser merda e aprender coisa que presta, entendeu? E outra coisa também muito importante, quando você for jogar, pasme, mas o RPG você precisa ler os livros sobre o sistema. Então eu acho que é interessante a pessoa pegar, né? Não, mas é a verdade, é true da true, parceiro, é a verdade universal. Ele precisa ler pra entender, ué. Por incrível que pareça, né? Gente, só pra finalizar, não, o Mr. Magu vai falar alguma coisa? Tem alguma dica de livro? Alguma coisa? Não, tranquilo. Todos os títulos que eu for citar já foram citados aí. Pode dar continuidade. Você falou que o tempo tá curto por aí. Gente, gostei muito do papo. Só para terminar o assunto de literatura e RPG, para você que quer criar um cenário e tal, os clássicos são eles são o que a palavra diz, clássico. Então, vai fazer um cenário de terror, lê Drácula, lê Jekyll and Hyde, lê esses caras, essas pessoas escreveram esse livro e permaneceu a ideia tanto tempo. O que custa você dar uma lida? Leia, já que leitura, né? Leia Shakespeare, porque tá aí, não morreu a ideia. Então, vai criar um cenário, que tal por um teatro, por uma frases soltas de William Shakespeare, das próprias peças dele. Então, perfeito, cara. Leia mais. Porque assim, só complementar que você falou de Shakespeare aí, eu lembrei um negócio.
que é importante ler os clássicos. Leia Inferno de Dante, quer dizer, Inferno de Dante não, perdão, a Divina Comédia. Leia a Divina Comédia, leia Hamlet, né? Porque os Muito clássicos, bem recomendado. porque os clássicos eles eludecem sua alma, Preciso né? E te fazer dão um adendo. cultura. Um adendo muito importante ao que o Cássio falou, que o Neskins falou. Teve uma. Aí os que jogaram vão lembrar. A gente fez uma aventura numa temática futurista cyberpunk, que ela foi baseada no livro A Divina Comédia, que foi a Divina Cibernética. E foi muito bom. Eu só queria fazer esse adendo. E se você. E se me Quero a parte permitir, dois. Cássio, eu queria fazer só um adendo, um aviso, na verdade, aí pra você poder finalizar. Pessoal, nós estamos. A guilda está começando 2020 com força total. Então estamos aí com a comitiva bárdica, na qual já foi citado, né, o novo menestrel, que é o Neskin, está fazendo parte aí conosco. Nós temos os trovadores, que a gente também reorganizou o meio de campo. Temos os narradores e temos os jogadores, que eles compõem aí esse grupo. Nós estamos fazendo, futuramente teremos o Instagram, o Facebook já está praticamente disponível, o canal do YouTube, que vocês já têm acesso, mas terão outras crônicas, outras narrativas, outras atividades, eventos que a gente vai estar postando, né? Tem o nosso servidor da Guilda do Bato Fanfarrão, e tem o grupo do WhatsApp, que a gente mantém contato com o pessoal. Curtam, se divirtam, venham participar. Os nossos aliados também estão aí juntos conosco nessa mesma ideia de levar o entretenimento, o RPG, a cultura, a diversão para vocês, né? A gente agradece mesmo aquelas pessoas que estão participando. Eu quero agradecer aqui de verdade a vocês que estão aqui, a outras pessoas que não puderam participar, mas mesmo assim, estando nos bastidores, a gente tem um apoio que muitas vezes não aparece, né, mas que nos ajuda, né? O Cássio aí, que ele sempre se propõe a ajudar na parte de enredo, de fazer roteiros, né? A gente está com um projeto aí que é o projeto do Contos Macabros do Bardo, que é um mundo aberto baseado justamente nos clássicos de horror. A gente ainda está em processo de confecção dele, né? O Papai Sik aí, que é um guerreiro, ele tem os afazeres dele, de profissionais, familiares, mas está sempre aí presente na medida do possível. A Roberta, que tem que aguentar o Cássio, então é uma guerreira também. Brincadeira. Grande. O Neskin, que entrou aí faz pouco tempo, mas tem nos ajudado muito, tem nos ajudado bastante mesmo. É um jovem que está trabalhando. A Shirley aí, que passou um tempo porque ela tem as aulas dela para dar, mas na medida do possível ela aparece para ajudar, para dar um oi, para se promover de alguma forma, para nos ajudar realmente. O John aí, que ele veio de uma situação de um outro servidor e se propôs a ajudar, é uma pessoa muito querida, né? É uma pessoa que realmente ajuda pra caramba, talvez não pareça, mas o John ajuda muito. E o Mr. Magu aí, que também, assim como o Papai Sik, tem seus afazeres domésticos, seu trabalho, mas ajuda, e todos os outros que compõem os ADMs também, e vocês, né, que nos assistem e nos ouvem. E, Bárbara, falando nisso, você falou de... Perdão, Cássio. Só pra... Porque assim, Não, o pode Bárbara falou falar, do pode Facebook, Instagram e os negócios, tá tudo na descrição aí do vídeo, tá? A gente também tá no Spotify, acompanha aí, porque acho que muita gente já ouviu falar do Facebook aí, mas nunca nem viu esse Facebook. Então, a gente vai postar isso daí pra todo mundo ter acesso, beleza? É isso aí, gente. Obrigado. E agora fiquem com Rebelde Sem Causa, do Ultraje Rigor, e o final do Fanfa Quest. Vamos lá, Bardo.
E nesse momento terminamos o nosso FantaQuest! Participe em nossas redes sociais. Venha participar das one shots, aventuras, campanhas, crossovers. Venha se divertir. Meus dois pais me tratam muito bem. O que é que você sente que não fala com ninguém? Meus dois pais me dão muito carinho. Então por que você se sente tão sozinho? Meus dois pais me compreendem totalmente. Como é que você se sente desabafa aqui com a gente? Meus dois pais me dão apoio moral. Não dá pra ser legal, só pode ficar mal. Minha mãe até me deu essa guitarra. Ela já bom que o filho caia na farra. E o meu carro foi meu pai que me deu. Filho, homem tem que ter um carro seu. Fazem questão que eu só ande produzido. Se orgulham de ver um filhinho tão bonito. Me dão dinheiro pra eu gastar com a mulherada. Eu realmente não preciso mais de nada. Agora foi. Boa tarde, meus queridos. Bardo? Peraí. Deixa eu me preparar aqui. Já começou a gravar, né? Já tá gravando, Jirico. Depois edita. Isso é chamado pós-edição. É bom que coloque essa parte na gravação. Adoro isso, cara. Como book, tá ligado? É um podcast altamente bem feito, altamente roteirizado, com pessoas de elite.